Olá, bem-vindos ao Momento Trânsito, projeto aí promovido pela Geolab, projeto que visa aí melhorar a segurança dos seus colaboradores enquanto pedestre, motorista, ou sua segurança no trânsito. É com imensa satisfação e alegria que fui convidado a participar desse projeto belíssimo. Eu sou entusiasta da educação, acredito que é através do aprendizado que a gente muda as pessoas. Então, fico muito feliz. Espero contribuir aí para que os colaboradores da empresa evitem ao máximo se envolver em acidente. Eu sou Luiz Thiago, eu já trabalho com trânsito há mais de 11 anos, eu ministro cursos de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de produtos perigosos, cargas subdimensionadas, né? E já ministrei diversos cursos aí pelo estado e espero que consiga trazer informações aqui muito importantes para que vocês fiquem mais seguros e consiga ir para casa e vir trabalhar com maior segurança. Vamos falar agora, o primeiro tema é sobre direção defensiva. O que é direção defensiva? Para que serve? É uma palavra, as pessoas às vezes falam assim, direção defensiva é não bater o carro. Direção defensiva é não atropelar alguém. Pessoal, não é só isso. Direção defensiva é uma ciência que estuda comportamentos sociais, que traz algumas técnicas para a gente desenvolver para que a gente não se envolva em acidente. Eu sempre, às vezes, fico um pouco repetido, eu falo, acidente, não se envolva em acidente, porque o meu maior sentimento que eu considero, em toda vez que eu vou fazer falar sobre trânsito, esse bate-bola que a gente está fazendo aqui, o meu sentimento é trazer a informação para vocês, para que você saia depois de assistir esse vídeo, com aquele sentimento de que eu não vou me envolver no acidente, eu vou tentar evitar. Se eu conseguir fazer isso, desenvolver, despertar isso em vocês, para mim eu já estou satisfeito. Então por isso que eu sempre vou estar falando em acidente, porque a gente acha que trânsito, né, e Código de Trânsito Brasileiro, direção defensiva, é voltado só para não levar multa. Não, não é isso, pessoal. Essas ferramentas são feitas, desenvolvidas para se evitar acidente, para que as pessoas não se machuquem ou até mesmo morram, certo? Então, falando de forma meio que superficial, direção defensiva é uma ciência que estuda os comportamentos aí dos atores que estão no trânsito do nosso país. Agora a gente vai falar sobre o principal ator, né, que está envolvido nesse trânsito, nessa conjuntura toda aí de carro, veículo, enfim. As pessoas acham que o Código de Trânsito Brasileiro ele foi desenvolvido só visando o carro, o motorista. Não, pessoal, não é essa a visão do Código de Trânsito Brasileiro. A principal visão é proteger vida, é proteger o pedestre. Essa é a premissa do nosso código. E o pedestre ele tem que entender que ele não só tem direitos, ele tem também algumas obrigações. Inclusive o pedestre ele pode ser autuado. Sei que é difícil lavrar um auto para pedestre pelo fato de o pedestre não ter uma placa, né, pregada nele, enfim, mas é possível através do CPF. Enfim, o que eu quero trazer para vocês é que, enquanto pedestre, e todos nós somos pedestres em algum momento, o motorista do caminhão, quando desce, ele é pedestre, o ciclista, ele é pedestre, o motociclista, uma hora vai ser pedestre, o condutor do veículo. Então, todo mundo, ele é pedestre em algum momento. Então, você tem que entender que quando você é pedestre, você tem seus direitos. E quando você é pedestre, você tem as suas obrigações também. Por exemplo, eu vejo pessoas atravessando a via fora da faixa. E a faixa está a poucos metros de distância. Isso é colocar em risco a sua vida. A faixa de pedestre é um instrumento que demanda atenção, em que os motoristas que vão passar pelaquela região têm que diminuir a marcha, têm que diminuir a velocidade, inclusive se não passar ali no máximo 30 km por hora, os motoristas podem ser autuados. Então a faixa ela foi desenvolvida para o pedestre e para aumentar a segurança dele. Então o pedestre atravessou a faixa, atravessou a via, vá para a faixa, use a faixa. É um instrumento que vai te dar segurança, para que você vá trabalhar e volte para casa com segurança. Outra coisa que está acontecendo muito nessa conjuntura aí moderna das cidades é o uso do celular.
O celular, gente, é uma ferramenta extremamente importante. Não tem como trabalhar hoje, eu acredito, nas principais funções aí que existem do trabalho sem o celular. Uma empresa, ela precisa marcar reuniões, atender clientes, né? O colega que faz o transporte de mercadoria, ele tem que sempre estar comunicando com a empresa, enfim. O uso do celular, ele é extremamente importante, só que ele está trazendo um prejuízo para a segurança no trânsito, inclusive em relação a pedestres. Eu vejo muito pedestres atravessando a via com a cabeça baixa. A pessoa ela vai atravessar a via, ela baixa a cabeça, vai ver um vídeo, um TikTok, uma mensagem importante, enfim, e não presta atenção no trânsito. Pode ser atropelado, pessoal. Então, cuidado com isso. O uso do celular, ele não tem como a gente fugir dele, mas o uso dele tem que ser de forma consciente, tem que ter uns cuidados. E isso está acontecendo muito. Acidentes, pessoas perdendo vida por causa de uma mensagem celular que não prestou atenção, atravessa de forma rápida, não vê que o sinal está fechado para ele, mesmo na faixa, você tem que aguardar o semáforo abrir para você, certo? Então, algum desses cuidados em relação ao pedestre. Outra coisa importante que eu vou falar sobre pedestre são os pedestres que usam transporte coletivo para ir para o trabalho. Pessoal, quando você vai embarcar ou desembarcar o transporte, cuidado. Às vezes eu vejo pessoas que descem do ônibus e atravessam a rua correndo, está atrasado, tem que bater o ponto. A gente sabe que a vida é agitada das cidades. Mas olha só, preste atenção. São momentos ali de bobeira, um minuto de desatenção que pode às vezes lhe causar aí uma dor, uma perda de um membro, ou às vezes, quem sabe, uma coisa muito mais grave ainda. Então, enquanto pedestre, nós temos obrigações e direitos. O pedestre é o principal ator do trânsito, ele tem ali várias coisas, várias ferramentas no CTB para proteger o pedestre, mas ele também tem algumas obrigações. Então, enquanto pedestre, pessoal, peço isso para vocês, atenção, vai atravessar a faixa, vê que uma ambulância se aproxima, uma viatura, aguarde, tá? Viu que vem uma pessoa desatenta, um ciclista em cima da calçada, então tenha cuidado para não se envolver em acidentes, e se machucar, é claro, né? Outro tema importante aqui que eu vou abordar é o uso de bicicleta. A bicicleta é uma ferramenta extremamente eficaz para você ir para o trabalho, você economiza uma gasolina no valor que está, né? Então, é uma ferramenta muito boa para você, dependendo da distância que você trabalha. Só que a bicicleta, pessoal, ela tem que ter alguns cuidados. Eu vejo que tem pessoas que têm vergonha de utilizar o capacete, acha feio, acha desnecessário, acha que não protege. Pessoal, quando um ciclista cai da bicicleta, uma das primeiras coisas que acontece é ele bater a cabeça. Bater a cabeça no meio-fio, no chão, no veículo, enfim. E quando se tem um trauma, né, na parte do cérebro, pessoal, o dano é muito grande. E o capacete ele vem para isso, para evitar esse tipo de dano. Não deixe por vergonha, qualquer coisa, de usar o capacete. Outra informação importante é que quando você estiver em cima da bicicleta e estiver transitando, por exemplo, em cima da calçada, você tem que ter cuidado. Eu já presenciei situações em que um ciclista atropelou uma criança e machucou ela gravemente. Então, todos os cuidados são necessários. É aquilo que eu sempre falo nos meus cursos. Pessoal, o excesso de confiança é que gera um acidente. A pessoa tem tanta confiança que ela domina tanto a bicicleta, os meninos mais novos aí adoram, né, andar de uma roda e fazer aqueles malabarismos lá e tal, né? Cada lugar tem o seu momento, mas não vai fazer isso no meio dos pedestres, na hora que você estiver indo ali trabalhar. Além de você poder machucar alguém, você pode cair também e machucar. Você pode vir a quebrar uma perna, enfim. E a bicicleta, ela tem que ter esse cuidado quando ela está transitando, né? Em cima, se você está conduzindo a bicicleta na calçada, você tem que descer da bicicleta. Você não pode conduzir ela em cima, inclusive pode ser autuado também em relação a isso, tá bom? Agora, outra coisa que eu vejo que é muito negligenciada, né, nesse bate-papo da gente sobre trânsito, é o uso do cinto de segurança. As pessoas, principalmente vi muito isso, principalmente nas cidades que eu ia dar curso no interior do estado, e aí eu via muitas
Pessoas que falam assim, não, professor, eu só uso o cinto quando eu vou viajar, quando eu vou pegar a rodovia, quando eu vejo um policial, quando eu vejo um fiscal de trânsito. Pessoal, não é assim. O hábito, a gente tem que criar o hábito. Sabe aquele hábito de trocar de marcha que você nem olha mais? O hábito de dar seta, o hábito de pôr o cinto. É tão corriqueiro se você criar esse hábito que vira até assim, como é que eu vou te falar? Vira uma praxe. Eu, por exemplo, a minha esposa até ri de mim, quando eu vou manobrar meu carro dentro do estacionamento lá do condomínio, eu dou seta, eu ponho o cinto. Por quê? Porque virou um hábito, a gente vai criando um hábito e isso gera exemplos também. Meu filho, se eu tiver sem cinto, meu filho, papai, põe o cinto, você não tem que usar o cinto. E o cinto de segurança, pessoal, é uma ferramenta muito importante para atenuar a gravidade dos acidentes. O cinto não é só para você não levar multa, não. E outra informação importante, se o seu carro tem airbag e você não usa o cinto de segurança, o airbag vai potencializar os ferimentos que você possa ocorrer. Como assim? Se você está transitando com o carro, o airbag estoura, ele vem, você se envolveu no acidente, ele estoura, o airbag ele vem no sentido contrário da marcha. Você está ali a 100 km por hora e o airbag vem no sentido contrário, o que vai acontecer? É a mesma coisa se você colidir a 200 km por hora. O cinto faz com que esse impacto diminua. O airbag, pessoal, a principal função dele é não deixar o rosto bater no volante. Essa é a função do airbag. As pessoas acham que o carro que tem airbag não precisa usar cinto de segurança, porque ele está seguro. Não é. O uso do airbag sem o cinto de segurança é muito pior. Então, vamos usar o cinto, não só para fugir de multas ou para quando estiver passando perto de uma fiscalização. Vamos criar esse hábito de sempre estar usando o cinto de segurança. Aproveitar que a gente está falando sobre equipamentos obrigatórios, vou falar também sobre a luz de rodagem, que é o farol aceso, né? Quem passa por rodovia. Ah, professor, quando é obrigatório, quando não é, como é que mudou? É o seguinte, dentro da rodovia, que é dentro do perímetro urbano, não é mais obrigatório o uso do farol. Se você está na rodovia de pista simples e saiu do perímetro urbano, aí é obrigado a ligar o farol. Eu costumo dizer que eu uso o farol o tempo inteiro aceso. Por quê? Porque existem estudos comprovando que o farol aumenta em até 60% a visibilidade do seu veículo. Então, quanto mais visto você é, mais seguro você fica. As pessoas vão te ver de longe, está com o farol aceso. Quem puder, deixa aceso. Mas eu trouxe essa informação para você saber como é que funciona a dinâmica do trânsito, como é que é a legislação, né, que é foi atualizada agora há pouco tempo. Todos os carros vão ter que vir com essa luz de rodagem de fábrica. Eu achei importante a gente abordar esse tema aqui também. Outra situação corriqueira que a gente vê muito e que nem eu já falei para vocês a questão do uso do celular, agora eu vou falar ele em relação ao condutor de veículo, né, o motociclista que usa celular. Pessoal, olha só, outra coisa, não desligue o celular ou pare de falar no celular só quando você vê o fiscal, só quando você vê o PRF, o policial militar ou o fiscal, né, municipal de trânsito. O que você deve fazer? Não utilize esse equipamento quando você está conduzindo. Mas eu preciso falar urgente, eu preciso mandar uma mensagem urgente. Pessoal, para, encosta e ali você atende o celular. O celular, ele tira tanto a sua atenção que tem gente que fica às vezes 30, assim, 10, 15 segundos sem ver o que está acontecendo à sua volta. Eu, no momento de fiscalização, já deparei com uma mulher que ela estava lendo mensagem, ela andou assim quase que uma rua inteira sem olhar para frente. Imagina se atravessa uma criança, alguma pessoa atravessa ali, ou um carro freia, alguma situação ali de emergência, ela precisasse frear, ela não vai ver. O celular, como eu digo, ele é extremamente importante. Precisa utilizar? Aguarde. O celular, pessoal, já é a terceira maior causa de acidente no mundo de trânsito. Olha para você ver a gravidade que está chegando, né, o uso desse instrumento, que é importante. Não deixa de ser importante, mas que deve ser usado de forma correta. Lembrando que a infração de uso do celular, pessoal, é gravíssima. 7 pontos na carteira, né? Você pode ter aí sua carteira suspensa, dependendo da quantidade de pontos que você tiver. Então tem esse cuidado. Quer falar o celular, precisa falar o celular, pare, aguarde, né, ache um local seguro, estacione, fale o que você precisar e saia e vá
né, continue o seu trajeto com segurança, chegue em casa com segurança. Outra situação que eu gosto de falar, essa envolve praticamente todos os atores, né, do trânsito, que é uma situação que assim, me causa um pouco até de tristeza, porque eu já deparei muito com isso. É o acidente envolvendo pessoas que abrem a porta. Como assim? Você está ali acontece muito com ciclista, com motociclista, ele para o carro, o condutor para o carro, aí ele atende o celular. Quando ele atende o celular, ele está ali desatento, o que ele faz? Ele desce do carro muito rápido, sem olhar o que está acontecendo. No que ele abre a porta, vem um ciclista, vem um motociclista e bate nessa porta. É um dos acidentes mais assim que causa muito ferimento. Eu já vi quebra de bacia, né, quebra do fêmur, e aí a pessoa machuca muito. E é uma coisa, falta de atenção, é um ato por falta de atenção, tanto do motorista que desceu e abriu a porta, quanto do passageiro também que desceu e abriu a porta. E aí, voltando, acontece, né, a pessoa abrir a porta e aí causar esse acidente, quebrar, né, ossos, enfim, é um acidente muito grave. Então, pessoal, quando for descer, cuidado, principalmente o motorista. Vai abrir a porta, vê se não está vindo um motociclista, um ciclista. O ciclista e o motociclista, quando estiver deparando próximo, passando perto de um carro e vê que o condutor está sentado, preste atenção no retrovisor, vê se ele te viu, vê se ele está atento. Tente evitar passar próximo desse carro. E aí, quando você está ali conduzindo a motocicleta e você, enquanto ciclista, preste atenção nisso. Será que o condutor me viu? Se ele me viu, então eu estou mais seguro. Se ele não te viu, pessoal, tenha atenção, afaste do carro, tente diminuir, né, a velocidade. Por quê? Porque ali é um risco muito grande dele abrir a porta abruptamente e você machucar, bater a perna, né, e quebrar aí. Outra situação, aproveitando essa questão de visualização, são os pontos cegos. Tanto o motorista de caminhão, de carro pequeno, o motociclista e o ciclista tem que ter muito cuidado com esse fenômeno. Por quê? O motorista do caminhão, ele tem, infelizmente, um veículo muito grande e ali ele não consegue visualizar tudo que está à sua volta porque existem pontos cegos ali que ele não vai conseguir ver o que está acontecendo. Então, pessoal, esses pontos devem ser evitados. Você está com o seu carro, você olhou no retrovisor, você não viu o rosto do condutor ali do caminhão, cuidado, provavelmente ele também não está te vendo. Você, enquanto motociclista, você parou ali no semáforo, está do lado, às vezes, mais ali entre a roda traseira e a porta dianteira ali, também ali existe um ponto cego. Verifique se o motorista te viu. Saia desse ponto cego, porque às vezes ele pode virar à direita e você vai seguir em frente, se envolver no acidente, né? Ele não te vê e aí pode ser que gere um risco. Então, pessoal, enquanto atores do trânsito ali, a gente tem que ter cuidado com essa questão do ponto cego. Outra situação que acontece muito no trânsito é o uso incorreto, né, de uma sinalização que tem muito, que é o pare. Aquele pare desenhado no chão, pessoal, significa o quê? Pare. Não tem como a gente, né, fugir desse significado. E eu vejo que muita gente, é até engraçado, ele só para nessa sinalização quando está lá no Detran fazendo o exame, quando está lá tirando a carteira, aí ele para no pare, ele dá seta, aí ele segue, aí chega no próximo pare, ele para novamente. Pessoal, isso não é só para utilizar lá, é para utilizar no trânsito também. A maioria dos acidentes nas cidades ocorrem nos cruzamentos. Você pode, faça aí uma reflexão e lembre de algum acidente que algum amigo se envolveu ou que você se envolveu. A maioria dos acidentes são nos cruzamentos. Por quê? Porque as pessoas não parem, passa de forma em alta velocidade. Outra coisa, o semáforo, pessoal. O semáforo está verde para mim, eu tenho a preferência, não vou diminuir a velocidade e vou atravessar. Pessoal, não façam isso. Todo cruzamento, se você criar o hábito de todo cruzamento, diminuir a velocidade, a chance de você se envolver em um acidente vai diminuir em cerca de 50%, já é estudo comprovado. Então, comece a criar esse hábito, para que você não se envolva, não só a questão
do prejuízo material que você pode ter, a dor de cabeça, mas para a sua segurança. Tente diminuir a marcha sempre que você estiver ali atravessando um cruzamento, passando pelo cruzamento. Tenha esse cuidado, que você vai ver que a chance de você se envolver no acidente vai diminuir e muito. Falando só mais um tema para a gente, né, encerrar e concluir esse bate-papo sobre trânsito, é o transporte de passageiro que é feito tanto pelos motociclistas, quanto pelos ciclistas, os automóveis, enfim. Pessoal, o passageiro é sua responsabilidade. Então você tem que pedir, solicitar que ele use o cinto de segurança, você tem que solicitar que você está transportando uma criança, que ele esteja na cadeirinha. Então, tudo isso são ferramentas para diminuir, certo, a gravidade de um acidente. Não só use esses equipamentos para não ser autuado, use para proteger quem você ama. Eu amo demais meu filho, eu não consigo transportar ele sem cadeirinha, não é porque eu tenho medo de levar uma multa, é porque eu quero que ele seja transportado com segurança. Então use essas ferramentas de forma que vai ajudar, né, a gente a não deixar essas crianças se machucar, ou pede o passageiro para pôr o cinto de segurança. Já teve casos de acidentes graves em que toda a família, infelizmente, veio a óbito e só a criança sobreviveu, justamente porque ela estava numa cadeirinha, ela estava protegida ali. Então, esse tipo de transporte, ele é muito eficiente em relação aí quando você tem uma colisão, um capotamento, né? Mas use de forma correta, prenda ali direitinho, põe o cinto e ensine, crie o hábito na criança que ela já vai chegar dentro do carro e já vai colocar o cinto, ela já vai querer, né, ali ajudar a colocar e vai se proteger. Pessoal, muito obrigado, né? Espero ter trazido algumas informações valiosas para que vocês, né, colaboradores da Geolab, tenham uma segurança maior para ir para casa e para vir trabalhar. Bom dia a todos e um ótimo dia de trabalho.